Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam, Anitta, estamos aqui, para estudarmos um texto do irmão Diego Ricker. É o último dessa semana aqui, né? A última mensagem dessa semana. E ele escreveu um texto chamado Amor ao Próximo. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece todos os dias uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente lê o texto, a gente estuda aquilo que o Manancial tem, mais a palavra de Deus, que tem sempre uma porção bíblica para a gente ler, lógico, a gente é inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais na missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o Diego Ricker, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar? Senhor, que nós possamos sermos zelosos da Tua Palavra e que possamos estar atentos à importância de amar ao próximo. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Perdoa os nossos pecados e ensina-nos. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Lucas 10, de 25 a 37. Para nós que temos bastante familiaridade com a palavra, é uma parábola bem conhecida. Eu imagino que, aliás, eu acho que é conhecida de todos. Chama-se a parábola do bom samaritano. E diz assim, certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu a reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vá e procede tu de maneira semelhante. Então, aqui nós temos uma lição que fala sobre o amor ao próximo. O versículo escolhido pelo pastor Diego Ricker é o 29, que diz: quem é o meu próximo? Olha, Jesus faz um discurso particular para os seus discípulos, depois que ele andou lá por todas as cidades de Israel. E aí, em seguida, um advogado, um mestre da lei, faz para Jesus uma pergunta sobre o amor de Deus ao próximo. O amor a Deus era a regra de ouro do judaísmo. Em resposta, o que Jesus falou? Jesus contou para ele uma história, uma parábola sobre um homem que ninguém conhecia, um homem anônimo, que foi espancado por ladrões na estrada de Jerusalém. E então, quando estava a caminho de Jericó, esse homem foi
espancado, caindo na mão de ladrões, né? E foi deixado ali morto na estrada, tipo, quase morto na estrada para morrer mesmo, né? Levaram o que queriam dele e largaram o homem lá. Bom, e quem foi a primeira pessoa a ver aquele homem naquela situação? Foi um sacerdote, né? Então, ele pegou, não se lembrou que era uma autoridade religiosa, ele não se lembrou que ele tinha sido escolhido para oficiar no templo de Jerusalém. E o que ele fez? Mesmo tendo visto o homem, ó, foi embora. Não quis nem saber. Bom, a segunda pessoa que passou por ali foi um levita, que também servia no templo. Ele era inferior, assim, na liderança, digamos assim, em relação ao sacerdote, na ordem religiosa, mas ele viu aquele homem, nem tchum, né? Seguiu viagem. E aí quem aparece? O samaritano, aquele homem que, assim, os judeus não tinham apreço, porque era uma mistura de raças, né? E ele viu aquele homem, assim que ele percebeu como ele estava sofrendo, mesmo que os judeus achassem que os samaritanos eram impuros e eram pessoas sem Deus, o que ele fez? Este homem teve compaixão, o samaritano ficou com pena, teve misericórdia daquela pessoa deixada ali do lado da estrada. Então, antigamente, muitas pessoas afirmavam, né, que o samaritano, no caso, era Jesus. Mas não tem nada a ver, porque esse apontamento ignora que Deus fala qual seria a verdadeira religião. Então, para os cristãos, como está lá escrito em Tiago 1:27, na Bíblia, está escrito assim, ó: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, é aquela que não apenas professa o amor, mas também se volta para o próximo, mesmo que ele seja um desconhecido. Então, essa é a verdadeira religião. Essa é a religião que Deus realmente aceita e aprecia. Então, em resposta aos judeus que viam os que seguiam a Cristo como errantes, Jesus mostra que o amor de Deus deve ser acompanhado pelo amor a todas as pessoas. Não adianta você amar só a Deus e deixar o outro se dar mal, se estrepar, ficar doente, você não se comover, passar fome, você não se comover, ter necessidade e você não tá nem aí. Então, independente da sua religião, independente da sua raça, independente da posição social, independente daquele que sofre, o nosso dever é abraçar a pessoa, porque a verdadeira religião, vou repetir como está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião que Deus aceita. Amém? Ó Deus, que o amor jamais nos falte. É assim que termina o nosso manancial hoje. E essa deve ser a nossa oração. Vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos a importância do amor ao próximo, para nós o abraço não é só possível, ele é necessário. Nós temos que abraçar todas as pessoas. Quero que você se lembre também que o amor ao próximo foi aprendido com a pessoa mais maravilhosa do mundo, que é o nosso Deus, e que no versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, tem a prova de maior amor ao próximo, que é: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu me despeço com a frase do ano: não tema, Deus já está lá.